A probabilidade é aquela parte da matemática que calcula as chances que uma coisa tende a acontecer. Antes de definirmos a probabilidade, a gente precisa entender alguns conceitos. Experimento aleatório, espaço amostral e evento. Experimentos aleatórios são experimentos que, quando repetidos sob as mesmas condições, produzem resultados geralmente diferentes, ou seja, não dá para saber com certeza o que vai acontecer. Exemplo clássico: vou lançar um dado comum de 6 faces numeradas de 1 a 6 e observar qual é o número que aparece na face virada para cima. É um experimento aleatório, porque repetindo esse experimento, lançando o dado mais vezes, os resultados produzidos serão geralmente diferentes. É muito difícil cair sempre o mesmo número, né? Se você lançar o dado só 2 vezes, pode até acontecer. Porém, lançando 3, 4, 5 vezes, fica cada vez mais difícil cair sempre o mesmo número, tá? Os resultados produzidos, eles serão geralmente diferentes. É um experimento aleatório. Aqui na probabilidade, a gente vai trabalhar sempre com experimentos aleatórios. Ok, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Muito fácil, é tudo o que pode acontecer no teu experimento aleatório. No lançamento do dado, qual é o espaço amostral? É o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Porque lançando o dado é o que pode acontecer. Pode cair o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Então esse é o espaço amostral. É o total de possibilidades, tudo o que pode acontecer. Maravilha! E evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Eu poderia pedir para você, por exemplo, o evento que é cair um número par no lançamento do dado. Quais são os elementos desse evento? São os números 2, 4 e 6. Os números pares presentes no espaço amostral, né? Muito bem, e agora vamos para a definição de probabilidade. Importantíssimo! A probabilidade é definida como o quociente do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Você vai dividir o número de casos favoráveis, o número de possibilidades que você tem para aquilo que você quer que aconteça, você divide isso pelo número de casos possíveis, por tudo o que pode acontecer, ok? Sendo NA o número de elementos do evento A e NE o número de elementos do espaço amostral, temos que a probabilidade de ocorrência do evento A é dada por NA dividido para NE. Já vamos resolver um exemplo para a gente observar a definição de probabilidade. Vamos lá. Qual é o número de casos favoráveis que nós temos nessa situação? 20, concorda comigo? Porque a gente quer que seja sorteada uma senha de 1 até 20. Então, qualquer senha de 1 até 20 serve. São 20 possibilidades, né? E a gente divide isso pelo total de possibilidades, por tudo o que pode acontecer. Qual que é o total de possibilidades? 100, já que existem 100 senhas, né? Pronto, 20 sobre 100 é a probabilidade que a questão quer. Nosso gabarito está na letra C. Segundo exemplo, dos 5.000 moradores, sabemos que 1.000 são vegetarianos. Automaticamente, 4.000 não são vegetarianos. Perfeito. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas e entre os não vegetarianos, 20% são esportistas. Primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quantos são os vegetarianos esportistas e quantos são os não vegetarianos esportistas. São 1.000 vegetarianos e a gente sabe que desses 1.000, 40% são esportistas. Como é que eu calculo 40% de um valor? Multiplica esse valor por 40 sobre 100, que é o 40%. Muito bem, dá para simplificar 2 zeros, fica 10 vezes 40, que é 400.
Existem 400 vegetarianos esportistas. E aí, dos não vegetarianos, 20% são esportistas. Basta calcularmos 20% de 4.000. 4.000 vezes 20 sobre 100. Simplifica 2 zeros. 40 vezes 20, isso é 800. Muito bem, existem 400 vegetarianos esportistas e 800 não vegetarianos que são esportistas. A questão fala o seguinte, que uma pessoa do bairro escolhida ao acaso é esportista, e a questão que é a probabilidade da pessoa ser vegetariana. Uma coisa que muita gente erra nessa questão é pegar e fazer o seguinte, ó, achar que 5.000 é o espaço amostral, é o total de possibilidades, porque são 5.000 pessoas. E aí a pessoa só pega quantos são vegetarianos ali, então 1.000, né, faz 1.000 sobre 5.000 e acha que é a resposta certa. Por que não é certa a resposta? Porque a questão afirma que a pessoa escolhida é esportista. Se eu sei que a pessoa escolhida é esportista, eu vou reduzir o espaço amostral. Não vai ser 5.000, eu vou restringir aos que são esportistas. Esse vai ser o meu espaço amostral. Então é 1.200, né? Porque a gente tem os esportistas vegetarianos e os esportistas não vegetarianos. O total de esportistas é 1.200. E desse total, eu quero a probabilidade da pessoa ela então ser vegetariana. Então, entre os esportistas vegetarianos, a gente tem 400. Dessa maneira, vamos colocar aqui a probabilidade de ser vegetariano dado que a pessoa é esportista, essa probabilidade, portanto, é 400, são 400 vegetarianos entre os 1.200 esportistas, 400 sobre 1.200. Simplificando, corta 2 zeros, 4 sobre 12, dá para simplificar mais ainda, divide por 4 em cima e embaixo, isso é 1/3. A probabilidade é 1/3, o gabarito na letra D. Nessa terceira questão, sabemos que se chover não haverá aula prática. Essa aula está inicialmente programada para sábado, porém se for cancelada, ela passa para o domingo. A gente precisa encontrar a probabilidade da aula ocorrer justamente no domingo, onde a probabilidade de chover sábado é 30% e a probabilidade de chover domingo é de 25%. Pensa um pouquinho, se a gente quer que a aula ocorra no domingo, o que tem que acontecer? Tem que chover sábado e não pode chover domingo, né? Tem que chover sábado para que a aula seja adiada para o domingo, e aí domingo não pode chover, porque se chover domingo, a aula é cancelada no domingo também. Ok, tem que chover sábado e não pode chover domingo. Qual que é a probabilidade de chover sábado? Já temos, 30%. Ok. E qual é a probabilidade de não chover domingo? Aí temos um probleminha, né? A gente não conhece essa probabilidade. Temos aqui a probabilidade de chover domingo. Como que a gente vai chegar na probabilidade de não chover domingo? A gente vai ter que usar a ideia de probabilidade complementar. Se eu falo para você assim, um médico tem 90% de chances de acertar um diagnóstico. Qual é a chance de ele errar esse diagnóstico? É 10%. Por quê? Porque ou ele acerta ou ele erra. São eventos complementares. Quando eu somo as probabilidades, tem que resultar o total, o 100%, o 1. Então, se para ele acertar é 90%, para que ele erre é 10%.
90% mais 10% vai dar o 100%, ok? Então, se a probabilidade de chover é 25%, qual é a probabilidade de não chover? Bom, ou chove ou não chove, são eventos complementares, né? Portanto, a probabilidade de não chover é de 75%. É o que falta para o 100%, que é o total. Maravilha! Então, a gente tem a probabilidade de chover sábado, 30%, e a probabilidade de não chover domingo, que é 75%. O que a gente faz com essas duas probabilidades? Multiplica, porque precisamos que as duas coisas aconteçam. Tem que chover sábado e não pode chover domingo. Muito bem, 30% é 30 sobre 100, e eu vou multiplicar por 75 sobre 100. 30 vezes 75 é 2.250. Sobre 100 vezes 100, 10.000. Dá para simplificar um zero. 225 sobre 1.000 é 22,5 sobre 100, que é 22,5%. Essa é a probabilidade, gabarito, letra C. Essa quarta questão é bem bacana e eu vou resolvê-la para te mostrar uma técnica que a gente vai ter que utilizar para conseguir resolver alguns problemas de probabilidade. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola serão entrevistados, mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador, ele entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. Muito bem, a gente tem que determinar a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta oralmente respondida em inglês. Em alguns problemas de probabilidade, você não consegue chegar diretamente na probabilidade daquilo que você quer que aconteça. Aí o que você faz? Você chega nessa probabilidade de maneira indireta. Você pega e calcula a probabilidade do que não pode acontecer. Aí é só pegar o 100%, o total, menos a probabilidade daquilo que você não quer que aconteça, né? Essa diferença resulta a probabilidade de tudo que pode acontecer. É o que a gente tem que fazer nessa questão. O que a gente quer que aconteça pode ser os 3 alunos respondendo a pergunta, pode ser 2 entre os 3 respondendo, ou ainda um dos 3 respondendo essa pergunta. Então são muitas possibilidades diferentes, né? Fica difícil a gente chegar diretamente nessa probabilidade. Porém, se pensarmos no que não pode acontecer, aí fica bem fácil. Qual é a única coisa que não pode acontecer? Os 3 alunos não responderem a pergunta, certo? Então eu vou pegar o 100%, e vou fazer menos a probabilidade dos 3 alunos não responderem a pergunta. Qual é a probabilidade de um aluno não responder a pergunta? É 70%, porque a probabilidade do aluno compreender e falar inglês é de 30%. Logo, a probabilidade de isso não acontecer vai ser 70%, né? Então é 70% a probabilidade de um aluno não responder. Como eu quero que os 3 não respondam, eu vou multiplicar por 70% e multiplico por 70% mais uma vez, né? 70% vezes 70%, 3 vezes. Ok, fazemos a conta. 70 vezes 70 vezes 70 é 343.000. Sobre 100 vezes 100 vezes 100, que dá 1 milhão. Dá para simplificar 3 zeros. 343 sobre 1.000. Dividir por 1.000, você desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Temos 1 menos 0,343, que resulta 0,657,
que em porcentagem corresponde a 65,7%, ok? Então, a gente pega o 100% menos a probabilidade do que não pode acontecer, que é 34,3%, fazendo essa diferença, temos a probabilidade de tudo o que pode acontecer, 65,7%, gabarito que está na letra D. E para finalizar, na quinta questão, temos um teste psicológico que consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E o teste termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Muito bem. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,2. Desse modo, qual é a probabilidade dele acertar uma resposta? 0,8, ok? Ou acerta ou erra, são eventos complementares. Muito bem. A gente precisa encontrar a probabilidade do teste terminar na quinta pergunta. Bom, para o teste acabar na quinta pergunta, uma coisa eu já sei. O candidato tem que errar essa quinta pergunta, né? Para que o teste termine ali, ele tem que errar essa quinta pergunta e tem que ter errado mais uma das anteriores, né? Porque ele precisa ter 2 erros. O teste acaba com 2 respostas erradas e para acabar na quinta questão, o segundo erro tem que ser na quinta questão. Então eu coloquei aqui um espacinho para cada questão. Na quinta questão, a gente tem que ter a probabilidade 0,2. É a probabilidade do candidato errar. Ok? Muito bem. Aí o candidato ele tem que errar mais uma das 4 anteriores. Pode ser a primeira, porém pode ser a segunda. Ele pode errar a segunda e a última. Existe mais uma possibilidade que é ele errar a terceira e a última, né? E ainda tem mais uma possibilidade que é o candidato errar a quarta e a quinta questão. Tá certo? E aí nas demais questões ele tem que acertar. Então a probabilidade é 0,8, né? 0,8 em todos os outros espaços. 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 e 0,8. Eu fiz isso justamente para você entender todas as possibilidades. Mas observe que o produto que a gente vai realizar, a multiplicação, é igual, né? Eu vou fazer 0,8 ao cubo vezes 0,2 ao quadrado. Só que aí, como existem 4 possibilidades diferentes, eu vou ter que multiplicar esse produto por 4. Esse vai ser o resultado da questão. A gente multiplica porque tudo isso tem que acontecer. O candidato tem que errar a primeira e acertar a segunda, e acertar a terceira, e acertar a quarta, e errar a quinta. E assim nas outras possibilidades, né? Então você vai fazer 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2 e aí multiplica isso tudo por 4, já que são 4 possibilidades. Aqui a gente viu cada uma delas. Aí uma grande sacanagem, né? Você tem que fazer uma conta dessa. Mas não tem jeito, tá? Você tem que realizar essas multiplicações todas aí. O resultado vai ser o da alternativa B, 0,08192. 0,08192.